Nesse dia especial em que celebramos os 409 anos de São Luís, a gente começa o informe mostrando que a capital maranhense voltou a chamar a atenção de pessoas de vários cantos do país e do mundo. Um levantamento mostra que a cidade está entre os lugares mais pesquisados no Brasil. Mas quem vive aqui também não perde o costume de admirar as belezas naturais da nossa terra. Dirceu e Clóvis estão a passeio em São Luís. A capital entrou no roteiro de viagem ao Maranhão. Visitando a cidade, não poderiam deixar de fora o famoso centro histórico e se impressionaram com a beleza do nosso cartão postal. Estou gostando demais. O primeiro lugar que eu estou parando aqui hoje é aqui nesse centro histórico e estou gostando. A nossa ideia mesmo era o Lençóis e conhecer a capital. E ele tem razão. A campanha exitosa de vacinação contra a Covid-19 em São Luís foi um fator importante para que a cidade voltasse a ser opção de viagem aos turistas do Brasil e de fora do país. 98% dos adultos aqui já tomaram pelo menos a primeira dose da vacina. Em 2020, o setor turístico sofreu uma baita crise com a pandemia. Hotéis fechados, voos cancelados e os pontos turísticos sem movimentação. Para o turismo, realmente foi um tsunami, né? E a hotelaria, no primeiro momento, ali no final de março, início de abril, nós já tivemos aí 75% dos hotéis fecharam as suas portas. Nós fizemos editais de fomento para esses segmentos, a fim de mitigar esses efeitos nefastos da pandemia em nosso estado, e nós não paramos de trabalhar com a promoção turística, assim, obviamente, que as ondas pelas quais passamos da pandemia foram arrefecendo. Cidade imunizada, cidade visitada. Segundo esta diretora de uma agência de viagens e presidente da Cooperativa de Profissionais de Turismo Receptivo do Maranhão, o setor está otimista com os resultados dos últimos meses. São Luís voltou a ser um dos destinos mais procurados pelos turistas depois de uma grave crise no setor provocada pela pandemia da Covid-19. Agora o momento é de retomada dos negócios, de receber novamente quem vem de fora conhecer a capital maranhense, patrimônio cultural da humanidade. Estamos trabalhando muito essa divulgação lá fora, porque sabemos que o brasileiro conhece bem o Brasil como um todo. Mas se tratando de Maranhão, ainda não tinha tido tanta procura como está sendo agora, principalmente pela nossa capital. Se as agências de viagem estão otimistas, a rede hoteleira também. O mês de férias já passou e este hotel em São Luís ainda está com mais de 90% dos quartos ocupados. Cenário bem diferente do ano passado, quando os hotéis foram obrigados a cancelar as hospedagens. Nós estivemos fechados por 120 dias, com mais de 100 funcionários em casa, e agora, depois da vacinação, em que São Luís está sendo um exemplo aí para o Brasil, as pessoas estão tendo mais tranquilidade para sair, buscando alternativas para o entretenimento, e a gente está vendo sim as coisas voltando aos números de antes da pandemia. Agora, tanto as agências quanto os hotéis esperam hóspedes que cheguem aqui para passar dias em São Luís e conhecer as belezas históricas e naturais da cidade, antes de viajarem para os grandes polos turísticos do Maranhão, como Barreirinhas. É um absurdo que eles cheguem até aqui, direto do aeroporto, vá para Barreirinhas, não passe por São Luís, que é uma cidade linda, que tem um centro histórico maravilhoso, praias muito boas. Se depender da opinião do Dirceu e do Clóvis, São Luís já estará aprovada como ponto de parada durante uma boa viagem. Gostaram da capital? Totalmente. Muito bem. Recomendo. Em muitos bairros espalhados pela cidade, é possível encontrar comunidades que possuem um sentimento de pertencimento. Espaços de convivência onde os próprios moradores se sentem responsáveis pelo cuidado, preservação e até mesmo decoração do local, garantindo o espaço de acolhimento e preservando aquilo que lhe pertence. Uma praça onde todos podem se encontrar no fim de tarde. Um lugar adequado para as crianças, um ponto de encontro. Espaços assim fortalecem o sentimento de pertencimento nas pessoas que vivem no bairro. A comunidade fica mais feliz e toma conta de tudo. Na capital maranhense é cada vez mais comum encontrarmos nos bairros lugares coletivos de lazer ocupados por pessoas e revitalizados pela arte urbana.
No bairro Cidade Operária, um terreno antes vazio foi ocupado por brinquedos, quadras de esporte e principalmente por moradores da região. Na parede, o trabalho do artista plástico e arquiteto Cristóvão Brandão deixou o lugar ainda mais bonito. Para mim é muito gratificante estar lançando a minha arte de qualquer forma, né? De qualquer forma, é o meu trabalho sendo exposto, é o meu trabalho sendo apreciado, mas o fato de poder saber que as pessoas que estão aqui estão tendo acesso a isso, que as pessoas daqui estão tendo uma outra visão do que uma parede pode ser, do que alguém pode fazer com uma lata de tinta, isso para mim é sensacional. Esse sentimento de pertencimento é algo positivo, já que a comunidade começa a perceber que é preciso cuidar desse espaço de convivência, do jeito que a gente cuida da nossa casa. O Gilmar mora há mais de 30 anos no bairro. Para ele, ter um espaço de lazer faz diferença na vida das pessoas. Nós sentimos no rosto das pessoas a felicidade de estar aqui. Na hora dessa você pode ver que lá na praça já começou a chegar o povo. Hoje as pessoas saem, vão lá para a praça, passear com seus filhos. O sentimento da Samara é o mesmo, de felicidade. Esse local que estava totalmente abandonado e agora pelo menos tem algo que proporciona para as pessoas aqui da comunidade bem-estar, lazer, que é uma coisa que não tinha. Do outro lado da cidade, no bairro Monte Castelo, mestre Antônio Vieira deu nome a esta praça que agora pertence à comunidade. Um lugar que dá orgulho e que chama a atenção até de quem não mora na região, mas sabe da importância de ter espaços de convivência feitos para acolher pessoas. É um espaço, como posso ver aqui, foi um tempo atrás, estava abandonado, esquecido por todos, né? Mas hoje se encontra um espaço aberto, amplo, com locais de atividade física, local para criança. Na minha época, né, quando eu vim aqui visitar, não tinha totalmente esse tipo de qualidade de locais já tão importantes como esse aqui. Aos poucos, lugares como esses de convivência comum unem as pessoas no propósito único de preservar aquilo que lhes pertence, fazendo-as sentir parte de um todo que pode ser uma praça, um bairro, com muito cuidado e com muito amor. Quando a gente tem uma parede que ela está em branco, ou que ela está desgastada, ou que ela está vandalizada, ou que ela está mal cuidada, geralmente a gente não tem aquele apreço, a gente não tem aquele carinho, a gente não olha daquilo ali com beleza, né? Quando a arte chega e colore o lugar, que ela traz, que ela chama a atenção, que ela te faz refletir, que ela te faz pensar, isso faz com que o pertencimento das pessoas no local seja maior. A história de São Luís teve início em 1612, quando franceses chegaram na região pertencente aos povos indígenas. Entre polêmicas, batalhas e religiosidade, São Luís cresceu e se tornou uma cidade fascinante, um patrimônio da humanidade. A jornalista Natália Macedo vai contar essa história pra gente. Quero ler nas ruas, fontes, cantarias, torres e mirantes, igrejas, sobrados, nas lentas ladeiras que sobem angústias, sonhos do futuro, glórias do passado. Um passado que revela as peculiaridades desta cidade única, São Luís. Em 1612, franceses comandados por Daniel de Latouche lançaram velas ao mar e aportaram na região antes ocupada pelos povos indígenas tupinambás. Assim que chegaram, construíram em ponto estratégico com visão para os 2 braços de rios que circundam a ilha, o Forte São Luís. Esse momento da instalação do Forte São Luís, que hoje abriga aqui o Palácio dos Leões, sede do governo estadual, faz com que São Luís seja considerada a única capital brasileira fundada pelos franceses. Mas dependendo da historiografia, essa fundação ainda é permeada por muitas polêmicas. O tempo em que os franceses estiveram em São Luís pode ser atribuído como fundação? O que é consenso entre os historiadores? Não há consenso. Existem grupos que advogam com muita fortaleza, não é, que
São Luís é uma cidade fundada pelos franceses e isso a torna diferenciada, né? Aí, a outros não, é uma cidade eminentemente portuguesa, é só olhar. Seguindo a cronologia, desde o fim do século XV, europeus vasculhavam o litoral brasileiro. Foi assim que Portugal, ao perceber a ocupação dos franceses em terras maranhenses, se organizou para expulsar a tropa. Um recorte do principal combate travado entre portugueses, indígenas e franceses no município de Catu, palco da Batalha de Guaxinduba. Foi aqui em Catu, nessa praia paradisíaca chamada de Santa Maria, que em 1614 foi deflagrado o confronto. Portugueses estavam em desvantagem de homens, armas e munições. Conta a lenda que no calor da batalha, portugueses tiveram a intervenção de uma santa que transformava essa areia aqui, em pólvora, fazendo com que os franceses, que ainda contavam com a ajuda de indígenas, fossem derrotados. Em memória deste feito, foi ela a virgem considerada a padroeira de São Luís, sob a invocação de Nossa Senhora da Vitória. Devido ao número muito menor dos portugueses alcançarem essa vitória, eles atribuíram ao sobrenatural, que a vitória veio de cima, né? Localizada a 116 quilômetros de São Luís, Icatu é a segunda cidade mais antiga do Maranhão, atrás apenas da capital. Com forte potencial turístico, a pesca é a principal fonte de renda dos moradores, que tem um passado entrelaçado com São Luís. Na Academia Icatuense de Letras, Ciências e Artes, é possível encontrar relíquias da Batalha de Guaxinduba, como essa bala de canhão. Foi encontrada lá no local, lá onde ocorreu a batalha. Eram 200 balas, somente 200 balas. Desse tipo, desse calibre, né? Uma delas está aqui. Uma delas está aqui. Icatu é um termo de origem indígena que significa águas boas. Águas que marcaram a história do processo de fundação de São Luís para sempre. Uma vez expulsos os franceses, logo pouco tempo depois foi criada a Câmara, né? Foi instituído um plano urbanístico para a cidade e outros cometimentos, né, que vão dando organicidade à conquista. É uma conquista. Aí depois que vem colonização, é uma conquista. Ainda como parte dessa história, aqui em São Luís, a Catedral da Sé presta homenagem à Nossa Senhora da Vitória, protetora dos portugueses na Batalha de Guaxinduba. Nos primeiros 10 anos da fundação de São Luís, já no final dos primeiros 10 anos da fundação, após a fundação, teve um surto de varíola por conta desses marinheiros, dos soldados que vinham da Europa para cá. E aqui muitos indígenas, muitas pessoas que não tinham anticorpos, não tinha vacina, não tinha nada. E a cidade tinha 300 pessoas morando aqui, a vila. E aí, nesse surto de varíola, o capitão Mor fez uma promessa à Nossa Senhora da Vitória, já na devoção por conta da Batalha de Guaxinduba. Então, ele faz essa promessa e a cidade consegue se libertar desse surto de varíola. A igreja começou a ser construída em 1619 e foi inaugurada em 1622. Passou por várias reformas ao longo dos séculos. Hoje, com a arquitetura neoclássica, é um dos monumentos históricos mais antigos da capital. Na fachada, uma referência em latim a Santa Maria da Vitória de Icatu. A catedral é tombada pelo IFAM e tem como destaque o altar-mor, com folhas de ouro, considerado um tesouro da arte barroca brasileira. Nesse pedaço abençoado de chão está o começo de uma cidade que fascina e que é patrimônio do mundo inteiro. Esse local onde nós estamos carrega a história da nossa cidade. E é preciso que a gente conheça, é preciso que a gente estude e saiba esse chão que nós estamos pisando, quantas e quantas milhares de pessoas estiveram aqui. Conhecer São Luís é fazer uma viagem no tempo que tem o Palácio dos Leões como ponto de partida. Aberto à visitação de terça a domingo, além dos nobres salões e obras de inestimável valor, o público também pode ver de perto o famoso quadro batizado de A Fundação de São Luís.
um passeio imperdível. A gente considera que o Palácio dos Leões ele nasce junto com a fundação da cidade, né, em 8 de setembro, desde o momento que os franceses chegaram e aqui fizeram um forte. Então, esse lugar, que é o lugar mais alto da cidade, o mais antigo, ele merece ser visitado por toda essa importância histórica, essa memória, o patrimônio que a gente tem durante esses 409 anos. Aos 409 anos, São Luís é assim, feita de belezas, mistérios e muita história ainda a ser descoberta. A história é isso, né? Então as pessoas juntam elementos para confirmar uma hipótese, para confirmar uma postura em relação ao fato, outros do outro lado. Isso é importante porque cresce a discussão, cresce a necessidade de pesquisar cada vez mais e ganhamos todos, né? Histórias e versões de sua fundação que ganham asas nessa cidade onde o entardecer é soberano e faz a vida ganhar sentido com sua gente, cultura e luz na Ilha do Amor. O Informe Alema fica por aqui. Até amanhã.